Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender aí qual horário que você está conectado comigo aqui nessa videoaula. Conforme combinamos, eu estarei fazendo a reposição dessa aula do nosso último conteúdo relacionado à miologia, relacionada a músculo. Então, para hoje, o roteiro da aula é o estudo dos músculos do membro inferior. Como vocês já estão acostumados, já perceberam, já conhecem, já sabem que é um assunto que ele é bastante extenso. Se passar aí de 1 hora, eu vou ficar atenta aqui. Eu vou dividir essa aula em 2 partes, tá? Porque se passar de 1 hora, já é visível aí que a absorção do conteúdo ela já não faz mais sentido, tá? Então, foquem nos compartimentos comigo, foque no nome das musculaturas, foque na ação dessa musculatura. Vocês vão observar que muda bastante. Eu tenho musculaturas que são flexoras do quadril, mas ao mesmo tempo são extensores do joelho. Então tem que ter bastante atenção, tá, pessoal? Para que vocês não errem na vida acadêmica, não errem na vida profissional e não errem também lá no dia da prova, tá? Então, de forma bem tranquila, eu vou tentar passar para vocês aí os principais. A gente vai utilizar aquela mesma metodologia. Eu quero que vocês foquem mais no nome, na ação e qual a inervação. Vocês vão observar que nesta aula eu trouxe origem e inserção da maioria deles, mas não vou cobrar, tá? Não vou exigir no dia da prova essa localização, mas eu achei interessante colocar porque tem alunos que eles buscam, né? Eles conseguem ter uma facilidade maior para estar buscando essa visão aí de forma geral. Então, quem se sentir à vontade para isso, pode estudar, não tem problema. É um conteúdo a mais para vocês colocar a origem e a inserção, tá bom? Então, a metodologia que eu utilizei, o referencial é o mesmo desde o início. Para essa aula, eu foquei mais no MUR, tá? Então, quem for estudar aí pelo livro, foque no MUR. Antes de eu iniciar a divisão dos compartimentos, quais são os nomes, as suas ações, é importante eu discutir com vocês a região da fáscia. O que é essa região da fáscia? A fáscia é uma região de revestimento, tá, pessoal? É uma região que ela reveste a região do membro, ou seja, é uma área aqui onde eu tô com o cursor, que ela é bastante forte, tá? É uma área de revestimento ali de tecido conjuntivo e ela faz esse membro como se fosse uma meia elástica. Então, é como se a gente tivesse aqui, ó, envolvendo essa musculatura com uma meia elástica. Então, qual que é a função dessa fáscia? Ela limita e acaba fazendo a expansão externa dos músculos. É uma região também que aumenta a eficiência da contração muscular, na compressão das veias, tá? Então, quando essa região da fáscia, ela limita e faz a expansão externa do músculo, isso está relacionado ao exercício de contração, tá? E quando eu falo que a região da face aumenta a eficiência da contração muscular na compressão das veias, é justamente que, por conta desse aumento da eficiência da contração, eu vou conseguir empurrar mais sangue em direção ao meu coração. Então, tem um papel importante essa fáscia, tá? Só a título de curiosidade, de conhecimento, para vocês saberem que é uma região de revestimento, tá? Que ela é bastante forte, ela reveste o membro, ela segura ali aquela região, ela limita, ela faz expansão externas do músculo no momento da contração e aumenta a eficiência da contração muscular, facilitando aí e empurrando o sangue em direção ao coração. Então, tá aqui um pedacinho da fáscia látea,
face lata, perdão. Essa região que eu passei com o cursor. Então, como a gente já conversou, é uma fáscia muscular que compreende a região da coxa. Essa aqui é uma região lateral da coxa, tá? E ela contribui aí para fazer o encerramento dos grandes músculos da coxa. Então, é um divisor de águas. Ela é mais espessada na região lateral, justamente por conta desse espessamento, é onde vai formar aí regiões importantes, a região do trato iliotibial, que a gente vai conversar sobre ela mais na frente. Forma aqui uma região de aponeurose conjunta do músculo tensor da fáscia látea e do glúteo máximo, tá bom? Então, tudo isso a gente vai verificar daqui a pouquinho. E o trato iliotibial, ele estende do tubérculo ilíaco até o côndilo lateral da tíbia. Então, o trato iliotibial, ele estende-se do tubérculo ilíaco até o côndilo lateral da região da tíbia, tá bom? Então, essa é a visão geral da face lata que eu quero que vocês tenham, que quando vocês verificarem a peça, se vocês visualizarem essa região mais lateralizada, com essa faixa mais esbranquiçada, lembre que é uma região aí de suporte, que é a face lata, tá? Não esqueçam dessa região, tudo bem? Então, bora lá entrar naquilo que realmente é mais importante para a gente. Quando eu falo aí do estudo da topografia, né, da anatomia em si, desde o início da aula, da nossa introdução, da aula não, né, desde o início da anatomia na graduação de vocês, eu tenho colocado sobre a importância de vocês primeiro identificarem qual que é a região daquela estrutura, seja o osso, seja o músculo, porque a partir do momento que você consegue se encontrar ali em qual região que aquela peça está, isso facilita muito o estudo, facilita muito a visualização para vocês. Então, aqui na musculatura do membro inferior, isso não vai ser diferente, pelo contrário, é muito necessário que vocês tenham o entendimento que a gente tem compartimentos. Então, a gente vai iniciar pela musculatura da coxa. Então, foquem aqui comigo que a gente vai falar neste momento da musculatura da coxa. E a coxa, já coloco para vocês que ela é separada em 3 compartimentos. Então, teremos uma musculatura que ela é responsável aí pelas ações da nossa região anterior da coxa. Olha aqui, a coxa, essa região aqui, ó, que eu passei o cursor. Então, na região anterior da coxa, tem musculaturas específicas. Na região medial, que é essa região que está, né, mediana, ou seja, que está próxima ao eixo do nosso corpo, que é a parte de dentro da região da coxa, certo? E temos também aí o compartimento posterior, que está na parte de trás da coxa, tá? Então, as paredes desses compartimentos são formadas por face lata, igual a gente conversou, e por 3 septos intermusculares faciais, que vão fixar na linha áspera do fêmur. Então, calma que eu vou mostrar para vocês. Como que vocês vão entender isso? A gente tem aqui a musculatura da coxa, então já vou adiantar para vocês que a gente tem o compartimento anterior, que tem alguns músculos que vão fazer algumas ações. A gente tem o compartimento medial, concordam comigo? Ó, aqui a gente está medial, aqui a gente está lateral, certo? Então, o compartimento medial vai ter músculos específicos dessa região, com inervação específica e com ação específica. E o compartimento posterior, que é essa parte de trás, a gente vai ter musculaturas que são específicas, com ações e inervações que são específicas para essa região. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né, pessoal? Em relação ao compartimento anterior, médio e posterior. Então, quando eu falei para vocês que essa região ela é aí subdividida por septos, que são 3, eu estou falando de quê? Eu estou falando de divisões, são septos intermusculares
Mas, professora, como que eu consigo ter essa visualização? Aí vem aqui comigo. Que tipo de corte é esse, pessoal? A gente já estudou isso lá no início. É um corte transversal. Então, eu peguei ali a região média da coxa, fiz um corte transversal e agora a gente consegue ter uma visualização de como que essa musculatura ela está separada. Porque a gente consegue visualizar no dia a dia o músculo numa visão que ela é externa. Eu vejo ali de forma superficial. Mas no caso, se você pega o músculo da coxa, que é o que a gente está falando, e faz um corte transversal dele, é essa visualização aqui, pessoal, que vocês vão ter. Então, essa musculatura ela vai estar subdividida em septos, que são septos intermusculares, concordam comigo? Ó, aqui eu tenho um septo, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. São 3 septos. Então, quando eu divido essa região em septos, eu sei qual que é o compartimento, qual que é a musculatura que vai passar e qual que é a inervação. E eu vou mostrar para vocês. Em cor vermelha, nesta cor vermelha, a gente está no compartimento medial da coxa. Então, eu estou aqui, ó, nessa parte interna. Então, só para facilitar a visão de vocês. Então, em vermelho, eu tenho o compartimento medial da coxa e a inervação dessa região ela é feita pelo nervo obturatório. Então, já peguem aqui comigo. No compartimento medial da coxa, eu tenho uma região de septo intermuscular e a inervação dessa região ela é feita pelo nervo obturatório. Até coloquei a legenda aqui para vocês, ok? Num compartimento que ele é anterior, e pega também aqui um pedacinho do compartimento lateral, onde passa a linha áspera e a face lata, a gente tem o compartimento das musculaturas da região anterior da coxa. Então, a gente já aprendeu que no compartimento medial, a inervação vai ser pelo nervo obturatório. Agora, eu estou ensinando para vocês que no compartimento anterior da coxa, que está se subdividindo aí por um septo também, a gente já vai ter uma inervação feita pelo nervo femoral. Então, não se esqueça, compartimento medial, nervo obturatório, na parte anterior da região da coxa, o nervo femoral. E para finalizar, o septo da região posterior, que eu coloquei em verde para vocês. Aqui, a inervação vai ser feita pelo nervo isquiático. Então, o que vocês têm que levar aqui desse slide? Entender que quando a gente faz o corte, a gente visualiza essas regiões musculares em septos, ou seja, são grupos. Então, eu tenho um grupo medial, eu tenho um grupo anterior e eu tenho um grupo posterior. E que dependendo do compartimento dessa musculatura, a inervação ela vai mudar. A inervação dos músculos mediais ela é feita pelo nervo obturatório. A inervação dos anteriores ela é feita pelo nervo femoral e a inervação dos posteriores ela é feita pelo nervo isquiático. Aí no decorrer das aulas você vai ver que alguns músculos têm alguns ramos que se originam desse principal que eu estou falando para vocês, mas pode levar a outro nome. Ok? Conseguiram entender, visualizar essa parte do compartimento? Sim, né? Então tá bom. Vamos passar agora para o primeiro compartimento que a gente vai estudar. Então, não se desliguem aqui de mim. O primeiro compartimento estudado vai ser o músculo anterior da coxa. Então, neste momento, a gente vai conhecer toda a musculatura que compreende essa região aqui, ó, anterior da nossa coxa. Primeira coisa, aprendam qual que é o nome do compartimento. Já falei para vocês, não falei? É o compartimento anterior. Segunda coisa, qual que é a ação dessa musculatura? Então, os músculos anteriores da coxa são músculos flexores do quadril e extensores do joelho. Já anotem aí no caderno de vocês. Musculatura anterior da coxa faz flexão do quadril
e extensão do joelho. Então, observe que isso é pegadinha, isso confunde a gente. Superiormente, eu tenho a flexão do quadril e mais inferiormente, eu tenho a extensão do joelho. Flexão do quadril, extensão do joelho. Flexão do quadril, extensão do joelho. Extensão do joelho, flexão do quadril. Músculos anteriores da coxa. Beleza, professora, me enrolei. E agora? Agora, vocês vão conhecer quais são os músculos que estão comprometidos aí com essa região do compartimento anterior. Quais são eles? Já vou mostrar aqui para vocês. A gente tem um músculo pectíneo, olha ele aqui, que está na região mais anterior da face superomedial, né, da nossa coxa. Vocês vão visualizar o músculo ilíaco, o músculo psoas maior, o músculo sartório, o músculo ilio-psoas e o músculo pectíneo aqui de novo. Então, foram a musculatura que a gente conseguiu visualizar aqui nessa região anterior da coxa, que vai fazer flexão do quadril e extensão do joelho. Vai fazer flexão do quadril, extensão do joelho. Então, tá aqui o quadrinho que salva a vida, contendo o nome da musculatura, a fixação proximal, distal, a inervação e qual a sua ação. Preciso decorar, preciso aprender tudo isso? Não. Na enfermagem não precisa se apegar a todos esses nomes. O que eu quero de vocês? Principalmente, nome do músculo, a ação e a inervação. Então, vamos lá. O pectíneo. O músculo pectíneo, ele faz parte da musculatura anterior da coxa, que tem a ação de fazer flexão do quadril. Então, o pectíneo, o que ele faz? Ele aduz e flete a coxa, faz aduz de adução. Adução é fechar a região da coxa. Flete a coxa e auxilia na rotação medial da coxa. Se é rotação medial, é uma rotação que eu vou fazer para dentro, esse movimento, tá? A sua inervação é pelo nervo femoral. Fechou. Ilio-psoas. O ilio-psoas, ele subdivide aí em psoas maior, tá? A gente tem o psoas menor, tem o ilíaco e tem o sartório. Então, agora a gente vai passar cada um deles. Então, quais são os músculos que estão presentes no compartimento anterior da coxa? Foca aqui comigo. Pectíneo, ilio-psoas, que compõe psoas maior, psoas menor, ilíaco e sartório. Agora a gente vai falar sobre cada um deles. O primeiro é o pectíneo. Pectíneo é essa musculatura aqui, ó, que eu tô com a seta mostrando para vocês. Aqui também é. Nessa região aqui também é. Então, primeiro vamos localizar. Esse músculo, ele tá na parte anterior, concordam comigo? Da face superomedial da coxa. Face superior e medial da coxa. Então, é importante, a gente já fez, foi localizar onde que ele tá. É um músculo que tem uma característica de ser quadrangular e plano. Quadrangular e plano. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui que minha garganta tá arranhando. Rapidinho. Então, ok. É quadrangular e plano. Origem e inserção a gente não vai discutir. Fica aí de bônus para vocês. Ação. Faz a adução da coxa, ou seja, o movimento de aduzir. É esse movimento, ó, para medial. Faz flexão da coxa e auxilia na rotação medial da coxa. E a inervação, nervo femoral, tá? Lembrem que este músculo, ele faz a transição entre o compartimento anterior e medial. Então, olha aqui, o compartimento anterior e o compartimento medial. Então, ele está aqui fazendo uma transição entre esses dois compartimentos. Pectíneo, só isso que a gente precisa saber. Agora, vamos para o ilio-psoas. Ilio-psoas é toda essa musculatura aqui, ó, pessoal, que está em vermelho. Daí, ele se subdivide na parte lateral e a parte medial, que eu vou mostrar para vocês.
Esse músculo, vocês têm que lembrar que ele é o principal flexor da região da coxa. É uma musculatura que ela é forte, faz flexão também do quadril, tá? E a sua parte lateral, que é essa aqui onde eu tô com o cursor, ela é mais larga. Então, esse músculo, ele chama músculo ilíaco, músculo ilíaco. E a parte medial é a parte que ela é mais longa. Então, um é mais largo e o outro é mais longo. E essa parte mais longa, ela é chamada de músculo psoas maior. Então, essa parte mais longa é chamada de músculo psoas maior. Então, aqui a gente tem o músculo ilíaco e aqui a gente tem o músculo psoas maior, tá? Então, é uma musculatura que ela tem uma amplitude muito grande, ajuda aí a gente a se posicionar, não só para produzir movimentos, mas também para estabilizá-los. Então, é uma musculatura aí que ela é bem importante e o que traz de característica é que este é o único músculo que está fixado à coluna vertebral, à pelve e ao fêmur. E vocês conseguem observar, olha, ele tem fixação na coluna, tem fixação na região da pelve, tem fixação na região do fêmur, tá bom? Então, falou aí de ilio-psoas, lembra do músculo ilíaco e lembra aí do músculo psoas maior, certo? Então, aqui para reforçar mais uma vez, o músculo ilíaco sendo mais largo, eu falei de largo, e psoas maior, eu falei de longo, tá? Então, ilíaco mais largo, psoas maior mais longo. Sua inervação é feita pelo nervo femoral, a gente já conversou sobre isso, faz flexão da coxa, né, na articulação do quadril, estabiliza a articulação do quadril, certo? E é um músculo que ele está totalmente envolvido com a nossa postura, principalmente quando a gente está na posição de pé, tá? É ele que mantém aí a nossa lordose lombar normal e nos auxilia aí a resistir em movimentos de hiperextensão do quadril, tá? Então, esse é o ilíaco. O psoas maior, já falamos também, ele é mais alongado e a sua inervação ela já vem de um ramo anterior do nervo lombar, certo? E essa musculatura ela acaba contribuindo aí com a flexão da coxa e com a estabilização da região da articulação. Tudo bem? Então, já estudamos aí, ó, psoas maior, ilíaco e pectíneo. Agora a gente vai para o sartório. O sartório é um músculo bem famoso. Ele pode ser chamado também de musculatura do costureiro. Olha a anatomia aí, né? Engraçada. É uma musculatura que ela segue o sentido lateral para medial. Vocês conseguem ver, ó, lateral para medial. Então, tá saindo aqui da região lateral, tá se fixando na região medial, através aí da parte anterosuperior da coxa. Então, eu tô na parte que é anterior, que é superior da região da coxa. Então, vamos lá. O sartório, famoso músculo costureiro, ele segue no sentido lateral para medial, através da parte anterosuperior da coxa. É um músculo que ele é longo, ele é semelhante a uma fita, tá, gente? E ele é o mais longo do nosso corpo e acaba atuando aí em duas articulações. E quais são elas? Eu não consigo ver. Então, é a musculatura que vai atuar na articulação do quadril, certo? Então, vocês observem que numa visão mais superior, ele vai ajudar aqui, ele vai auxiliar no quadril. Então, ele flete, é uma musculatura que ajuda, né, a fletir a região do quadril. E é uma musculatura que vai contribuir, que vai atuar na articulação também do nosso joelho. Então, é uma característica importante, porque ele contribui na flexão do joelho. Então, já temos informações importantes. É o mais longo do corpo, atua em duas articulações. Coloquei aqui para vocês a origem e seção, por curiosidade.
Ele tem ação de extensão da perna, flexão da coxa, abdução da coxa e rotação lateral da coxa. Então, faz extensão da perna, flexão da coxa, abdução da coxa e rotação lateral da coxa. É um pouco difícil vocês pegarem já de imediato, então vocês vão pausando, vão fazendo esses movimentos em vocês, imaginando, porque quando a gente faz, a gente fixa melhor, tá? E é graças a essa musculatura que a gente consegue fazer o cruzamento do nosso membro inferior quando a gente está na posição sentada. Não entendi, professora. Então, a ação desse músculo é colocar o nosso membro inferior na posição sentada na cadeira com as pernas cruzadas. É quando a gente senta na cadeira e cruza as pernas. Então, é por isso que ele levou o nome de músculo do costureiro, porque a literatura traz que os costureiros eles costumam cruzar as suas duas pernas no sentido mais anterior. Que coisa, né? Então, por isso que ficou conhecido como músculo costureiro, tá? Ele também não é um músculo forte, certo? Ele atua muito como um músculo sinergista, ou seja, né? Vocês se lembram que o músculo sinergista é aquele que auxilia, que acaba atuando aí com outros músculos da região da coxa, certo? É o que eu falei aqui para vocês aqui embaixo. Nenhuma das ações é forte, então ele atua bastante como um sinergista, ok? Então aqui a gente tem mais uma figura aí dessa musculatura do sartório para ficar bem claro para vocês, tá? Essa região, certo? Então a gente acaba que finaliza aqui a musculatura anterior da coxa. Falamos do músculo pectíneo, do ilho psoas, psoas maior, ilíaco e sartório, tá bom? E o sartório aqui, só lembrando que a sua inervação é feita também pelo nervo femoral. Tudo bem? Olhem a imagem para poder fixar. Agora a gente vai mudar. A gente estava falando dos flexores, tudo bem? Olha aqui no quadro. Flexores da articulação do quadril. Agora a gente vai para os extensores do joelho e tá no compartimento que ele também é anterior da coxa. Então, professora, me explica, vai mudar o nome da musculatura para fazer essa ação? Vai. E é isso que vocês têm que saber, tá bom? Então, aqui no músculo anterior da coxa, que faz extensão, a gente tem um músculo bastante famoso que ele se chama quadríceps femoral. Já imagine, se ele é um quadríceps, é porque ele tem aí, ó, 4 músculos, 4 cabeças, né? Então, se ele é um quadríceps femoral, ele vai se subdividir em 4 músculos. Então, vamos lá conhecê-los. A gente tem o reto femoral, a gente tem o vasto lateral, o vasto medial e o vasto intermédio. Quem é da área da saúde aí já deve ter ouvido falar para fazer a administração, para aplicar alguma vacina no vasto lateral da coxa, que é essa região mais lateral aqui da região da nossa coxa. E é exatamente, é um músculo que faz parte da região do quadríceps femoral. Então, não se esqueçam, essa musculatura do quadríceps femoral, a gente tem aí 4 estruturas: reto femoral, vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio da coxa. Todos eles são inervados pelo nervo femoral, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês. A musculatura que ela tá mais anterior e reta é o músculo reto femoral. Olha ele aqui. Então, já achamos o primeiro. Para eu visualizar o vasto intermédio da coxa, eu preciso aí seccionar esse reto femoral. Então, quando eu retiro o reto femoral, eu consigo visualizar o vasto intermédio. É mais fininho, é só essa parte aqui, tá? Então, já verificamos 2. Reto femoral, fiz a secção dele, retirei, localizei o vasto intermédio.
Na região medial aqui, anterior da coxa, a gente vai encontrar o vasto medial. O vasto medial. Olha ele aqui. Aqui e olha ele aqui. Todo mundo está conseguindo acompanhar comigo? Bem tranquilo. E na região lateral, né, a gente vai ter o vasto lateral da coxa, que é aqui onde eu estou passando, tá bom? Vasto lateral fica mais lateral, certo? Vasto medial tá na parte mediana, vasto lateral tá na parte lateral da coxa. Então, conseguiram pegar aqui comigo? O quadríceps femoral, ele é subdividido em 4 estruturas musculares. Reto femoral, vasto intermediário, que eu preciso, né, seccionar o reto para eu poder visualizá-lo. Vasto lateral, que está voltado para a região lateral da coxa e anterior. E vasto medial, que está localizado numa parte mais medial e anterior da coxa, tá bom? E eles fazem aí várias ações, estende a perna na articulação do joelho, estabiliza a articulação do quadril, ajuda o ilho pessoas a fletir a coxa. Então, eles vão contribuindo, vão sendo sinergistas aí um dos outros, tá? Então, olha aqui, trouxe o quadríceps femoral para vocês verem. Então, a gente tem o reto, tem o intermédio que está abaixo dele, preciso seccionar. Tem o vasto lateral e tem o vasto medial, ok? Então, essa região, ela é a principal região de volume dos músculos anteriores da coxa, tá? É o maior e um dos mais fortes músculos do corpo, outra característica importante. Também é biarticular, porque ele consegue articular tanto na região do quadril quanto na região do joelho. O Sartório também, né, fazia isso. Então, por isso que ele é biarticular, porque ele produz movimento nessas duas regiões. E é uma musculatura que tem característica de ser o grande extensor da perna, tá? Os seus tendões das 4 partes unem-se na parte distal da coxa para formar um tendão único, forte e largo. O que isso quer dizer? Se eu estou falando da parte distal, é a que está mais distante. Então, o tendão dos 4 músculos, eles estão se reunindo numa única região, tá? Numa região mais distal. E isso torna essa musculatura única, forte e mais larga. O ligamento da patela é a continuação aí desse tendão. Olha o ligamento aqui, ó, onde eu tô passando. O ligamento da patela. Tranquilo, né, pessoal? O quadríceps aí femoral. Então, tem o reto, como eu já falei para vocês. Olha ele aqui, o reto. Esse aqui é qual? A gente acabou de estudar. O do costureiro. Sartório, ó, de lateral para medial. Então, ele cruza duas articulações, tanto a do quadril quanto a do joelho. A sua ação vai ser fazer a extensão da perna, auxilia na flexão da coxa e é aí inervado pelo nervo femoral. Reto femoral, cruza duas articulações, faz extensão da perna, auxilia na flexão da coxa. É inervado pelo nervo femoral. Olha aí o bonitão, tá? Então, reto femoral. O vasto medial é uma musculatura que também faz parte do quadríceps, certo? A sua inervação, ela também é feita aqui pelo nervo femoral e a sua ação é fazer extensão da perna. Vasto medial, está mais medial, olha ele aqui, medial. Aqui o intermédio está seccionado e aqui o lateral, tá? Não esqueçam. O vasto lateral, que é bastante comum, dependendo da indicação da vacina, aplicar, né, nessa região, vasto lateral da coxa, região de aplicação de dose aí de imunizante. Tem ação de extensão também, fazer extensão na perna
e é inervado pelo nervo femoral. Mais uma vez, medial, lateral, intermédio. E o reto tá passando aqui em cima. Lateral, medial, intermédio, tá bom? Não esqueçam, pessoal, por favor. Aí a origem e inserção fica a critério aí para vocês só se familiarizarem. E o vasto intermédio, como eu falei para vocês, né? A gente só consegue visualizá-lo se a gente seccionar o que está superior a ele. Então, a gente faz a secção e consegue visualizar. Então, mais uma vez, a gente tem o vasto lateral, numa posição mais lateralizada, o vasto medial, o grácil, que a gente ainda vai estudar, o adutor longo também, o pectino a gente já viu, né? E aqui o vasto intermédio, inervação também feita pelo nervo femoral. Tem a ação de fazer extensão da região da nossa perna. Tudo bem? Então, fechamos aqui esse compartimento. Então, a gente estudou o vasto lateral, o vasto medial, o vasto intermédio, né, com musculaturas aí que ajudam a fazer extensão da região da nossa perna. Então, mais uma vez, para vocês fixarem: reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. Compõe a musculatura do quadríceps femoral, que são todos inervados pelo nervo femoral. Posso seguir? Mais uma fotinha para vocês visualizarem. Olha aqui o vasto intermédio, certo? O lateral, o medial, tudo bem? Lateral, ó o macete. Lateral, ele tá seguindo quem? A fíbula. A fíbula não tá mais lateral? Olha o medial, tá seguindo quem? A tíbia. Então, por isso que eu sempre falo para vocês da importância de vocês saberem o compartimento, tá? Então, fechamos aí o anterior e nessa primeira parte ainda da aula, vamos falar dos músculos mediais da coxa. Então, os que estão compreendendo essa região medial, ó, essa região aqui mais interna, tá? Então, a gente estudou o anterior, agora vamos para o medial da coxa. Essa musculatura, o que você precisa saber? Que ela forma o grupo do adutor. A musculatura medial da coxa, ela forma o grupo do adutor. Se é o grupo do adutor, que esse músculo vai fazer? Abdução ou adução? Vai fazer movimentos de adução. Então, aqui a gente tem o grupo adutor. E quais são esses músculos? Adutor longo, adutor curto, adutor magno, o músculo grácil e o obturador externo. Então, na região medial da coxa, a gente tem o grupo adutor, que inclui o adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o grácil e o obturador externo. São todos nomes de músculos: adutor longo, adutor curto, adutor magno, o grácil e o obturador externo, tá? Então, vem aqui comigo, ó, isso é importante. Todos os músculos adutores, exceto o da parte do jarrete, que vocês vão conhecer, né? O adutor magno e a parte do pectínio, eles são supridos pelo nervo obturatório, exceto a parte do jarrete, que entra o adutor magno e a parte do pectínio. A parte do jarrete, né, que é ali a região do adutor magno, ela é suprida pela parte tibial do nervo isquiático. Então, aqui vem uma diferença que eu já havia antecipado para vocês, que apesar de a gente trabalhar, né, já aí fixado que na região anterior é um nervo, na posterior é outro, na medial é outro, tem as exceções. Então, ela começou aqui nos músculos mediais da coxa. Então, todos os músculos adutores, exceto a parte do jarrete, do adutor magno e a parte do pectínio, são supridos pelo nervo obturatório.
A parte do jarrete do adutor magno, ela é suprida pela inervação da parte tibial do nervo isquiático. Então, vamos ver para a gente poder entender. Então, vamos lá. Músculos da coxa, compartimento medial. Então, já citei para vocês no slide, né? Que eu acabei de passar. Quais são eles? Grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno e obturador externo. Grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno e adutor externo. Então, olha ele aqui. Adutor longo são musculaturas bem pequenininhas. O grácil, bem fininho. Adutor curto, o adutor longo a gente consegue ver aqui. Adutor magno um pouquinho maior. E o obturador externo. Tudo bem? Então, compartimento medial, grácil, adutor longo, adutor curto, adutor magno e obturador externo. Então, eles fazem uma ação em conjunta que é a adução da coxa. Por isso que eles são músculos chamados de adutores da coxa, tá? A sua inervação ela é feita pelo nervo obturatório, exceto, né, pela parte do músculo adutor magno associado aí ao músculo da jarrete. Não esquece que aqui já entra a inervação tibial do nervo isquiático, ok? Então, tá aqui o quadro, né, para vocês fixarem os músculos mediais da coxa. A gente vai tentar ver melhor na aula prática, tá? Eles são adutores da coxa, então vamos fixar mais uma vez. Classifica como adutor longo, adutor curto, adutor magno, o grácil e o obturador externo. Então, percebam que lá no adutor magno a gente tem aí uma parte que ela se associa com a inervação lá do nervo isquiático, no adutor magno. O restante todos são inervados pelo nervo obturatório, adutor longo, adutor curto, grácil e obturador externo, tá? Então, tá aqui o músculo grácil, é o mais superficial, é o músculo que é o mais fraco, tá? Desse grupo aí dos adutores. E é o único grupo, gente, que cruza a articulação do quadril e do joelho. Então, olha ele aqui. Ele é bem fininho, tudo bem? É esse pititiquinho aqui. Ele é longo e fino, tá? Então, tem a origem e inserção. Não quero que vocês se apeguem muito nisso. A inervação, como eu já falei, é o obturatório. E lógico, né? Vai fazer a adução da coxa, flexão da perna e auxilia na rotação medial da perna. Então, é um músculo superficial, é o mais fraco do grupo dos adutores, é o músculo grácil, tá? E é o único grupo que cruza a articulação do quadril com a do joelho, certinho? Então, a gente visualizou a musculatura do músculo grácil. Olha ele aqui, ó. Vocês conseguem visualizar também. Tá aqui. Grácil, vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio. O reto ele tá seccionado. Olha um pedacinho dele aqui, a gente já consegue estudar os outros. O adutor longo é uma musculatura que ela é grande, tá? Em forma de leque, é o mais anterior do grupo dos adutores. Olha ele aqui, certinho. E ele também vai ser inervado pelo nervo obturatório e faz adução da coxa. Então, esse é o adutor longo. A gente está falando do compartimento que é anterior? Não, né, professora? Medial, só para lembrar vocês. O adutor curto, ele é um músculo bem pequenininho, curtinho, né? O próprio nome diz. Vai trabalhar aí também a ação de adução da coxa, fazer uma parcial flexão da coxa e é inervado pelo nervo obturatório. Tudo bem?
Já o adutor magno, a gente tem que ter atenção aqui, né? Porque ele tem aí uma inervação que ela se subdivide. O adutor magno é o maior, é o mais forte e o mais posterior do grupo do adutor. Então, vocês visualizaram, ó. Aqui vocês conseguem ver a diferença do grácil para o adutor longo, o adutor curto e o adutor magno. Ele é bem maior, certo? É mais forte. Ele tem duas inervações na parte adutora, que tem uma passagem aí do nervo obturatório, mas a literatura pede para a gente focar nessa parte associada aos músculos da jarrete, que compreende aí uma parte tibial do nervo isquiático, certo? E ele tem uma porção adutora que aduz e faz flexão da coxa. E essa musculatura, preste atenção, eu não falei de extensão ainda, é o músculo que faz aí uma extensão da coxa, tá? Aqui a gente falou de flexão, aqui a gente falou de flexão no grácil, e já aqui no adutor magno eu tô falando de extensão da coxa, tudo bem? O obturador externo, só para a gente finalizar, bem pequenininho, observem que ele está bem próximo à região da bacia, né? Tem fixação na região trocantérica do fêmur, então a sua origem, né, ela tem uma face que está próximo do forame obturado e a sua inserção mais próximo do fêmur. Ele faz rotação lateral da coxa, atenção, rotação lateral, rotação lateral. Então, é o movimento de virar a nossa coxa para fora, tá? Rotação lateral e estabiliza a cabeça do fêmur na região do acetábulo. Tudo bem? E a inervação feita aí pelo nervo obturatório. Então, a gente fechou o compartimento anterior e o compartimento medial. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vamos aqui repetir. No compartimento anterior, né, relacionado à flexão da articulação do quadril, vamos repetir comigo. A gente estudou pectíneo, iliopsoas, ilíaco e sartório. Pectíneo, iliopsoas, ilíaco e sartório. Já quando eu falo num compartimento que ele também é anterior, porém eu estou falando de músculos que são extensores do joelho, a gente está falando do quadríceps femoral. Lembra daquela parte anterior da nossa coxa? Reto femoral, vasto lateral da coxa, vasto medial da coxa, vasto intermédio da coxa. E já trazendo para um compartimento medial, né, que são aí os famosos adutores da região da coxa, a gente falou do adutor longo, adutor curto, adutor magno, grácil e obturador. O que é importante aqui? Que não pode esquecer que no adutor magno, na sua região que faz parte ali da musculatura do jarrete, a gente vai mudar a inervação. Aqui já vai ter um envolvimento de nervo isquiático que vem ali da parte tibial, tá bom? Então, essas são as principais características. Aqui a anatomia de superfície da região anterior e medial, que foi o que a gente acabou de ver, né? Pessoas que trabalham aí a hipertrofia, que são bastante musculosos, João Pedro, né? A gente tem aí um modelo na sala, o João. Eu sempre tenho acompanhado aí o trabalho dele na hipertrofia, trabalhando a região do músculo. Então, é importante, é legal, a gente consegue verificar o que a gente estudou na anatomia de superfície. Então, alguns músculos realmente eles são mais volumosos no compartimento anterior da coxa. Então, quem está malhando ali, perna, né, que costuma falar, só que é coxa, né, a gente entendendo o segmento, a gente consegue visualizar direitinho aquela perna hipertrofiada. Então, aquela musculatura, a partir de hoje, vocês vão ter o entendimento que eu estou falando do vasto lateral da coxa, estou falando do vasto medial, né, do reto femoral. Então, é isso, você hipertrofia para poder elevar, né, a estrutura desses músculos. E como eu acabei de falar, os músculos que são mais proeminentes são os músculos do quadríceps e o sartório também.
enquanto ali é de forma lateral, é visível o tensor da face lata, a gente consegue palpar ele, assim como o trato iliotibial, o qual é a região que ele está fixado. Então, aí, ó, só para mostrar para vocês o que eu falei, o quadríceps femoral, a gente consegue visualizar muito quem está trabalhando aí essa hipertrofia, né? A gente consegue ver, olha aqui o vasto lateral, certo? O trato iliotibial passando aqui mais lateralmente, olha aqui o vasto lateral, o vasto medial. Legal, né? Muito bom a gente conseguir visualizar na prática a teoria que a gente está estudando. Então, vou finalizar aqui a primeira parte da aula e já já eu volto finalizando aí com vocês essa região glútea das nádegas, região do quadril, tá? E mais o restante que tá faltando para a gente finalizar. Até mais!